vocês? E prontos para mais uma aula de geografia com a professora Dircélia? Sim? Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar organizando os nossos materiais. Pegue seu caderno ou uma folha para fazer as anotações. Separe também seu lápis de escrever, lápis coloridos, apontador, borracha, enfim, aqueles materiais de sempre. Se você tiver uma mesa para apoiar os seus materiais, para realizar a sua atividade, ótimo. Caso não tenha, pegue uma caixa firme ou mesmo um livro, certo? Agora, a professora vai lhe dar alguns minutinhos para você anotar o número da nossa aula, a data de hoje e terminar de se organizar. Eu já volto. Então, crianças, tudo pronto? Se está tudo pronto, vamos começar? E sempre começamos a nossa aula de geografia fazendo uma revisão da aula anterior. Então vamos lá? Vamos dar uma olhadinha nesse slide. Observem aqui o Raul. Vocês estão lembrados que na aula anterior o Raul apareceu aqui com esta dúvida? Vamos ver qual era a mesma dúvida do Raul? Mas o que é uma paisagem? O Raul perguntou pra gente. Então, vocês estão lembrados? Então, nós observamos várias paisagens. Entre elas, estas duas aqui. Olhem só. Olhem bem essas paisagens que já apareceram na nossa aula, certo? Na primeira paisagem, nós observamos muitos elementos da natureza. Ali a água, talvez um lago, as árvores, as montanhas. Então, nós identificamos essa paisagem como uma paisagem natural. Já a segunda paisagem, nós observamos alguns elementos da natureza, como por exemplo, as árvores, estão notando? Mas também identificamos muitos elementos,
construídos pela ação dos seres humanos, como as ruas, os prédios, o poste, por exemplo, que está bem nítido ali na frente da foto, enfim, vários elementos. Então, nós identificamos essa paisagem como uma paisagem, olhem lá escrita, cultural. Uma paisagem que foi construída, foi transformada pela ação do ser humano. Perceberam? Então, é uma paisagem bem diferente da primeira paisagem. Olhem mais uma vez. Notamos então que existem diferentes paisagens, umas com características mais naturais e outras com características mais culturais, mais transformadas. Depois, o Raul ficou todo animado porque ele entendeu, olhem lá ele ali, dizendo, entendi, paisagem é tudo que a nossa visão alcança. Aí, a professora aproveitou essa fala do Raul e comentou que não é apenas o que a nossa visão alcança, mas a paisagem também tem muitos outros elementos, como por exemplo sons, como cheiro, que também é percebido pelos nossos sentidos. Nós também sentimos uma paisagem, os barulhos dessa paisagem, por exemplo, certo? Aí na sequência nós pensamos um pouquinho sobre como as paisagens se transformam. E outra questão, o que pode transformar as paisagens? E então a professora trouxe aqui outras fotografias para a gente descobrir isso. Então, vamos observar aqui mais uma vez. Aí nós observamos que muitos fenômenos da natureza podem modificar as paisagens, como, olhem aqui, um terremoto, vejam, a professora ligou a imagem, a fotografia de um local que sofreu com um terremoto, à escrita da palavra terremoto. Vamos continuar. Aí vimos outra imagem e descobrimos que o que transformou essa paisagem nesse momento foi um furacão. E depois, olhem aqui, que paisagem interessante. Aqui a neve transformou essa paisagem. Depois, olhem lá, uma erupção vulcânica que também vai modificar muito essa paisagem. Neste momento, olhem lá, muita fumaça, muita lava escorrendo ali na região e toda essa lava vai se solidificar, vai se resfriar e vai se transformar em rochas. Então essa paisagem será bem alterada. Na sequência, uma última fotografia mostrando, olhem lá, o que a ação do vento também pode fazer. Olha só, em muitas regiões, em muitas rochas aqui, o Parque Estadual de Vila Velha, aqui no Paraná, que sim sofreu alterações com a ação do vento, da chuva, ao longo de milhares e milhares de anos. E depois disso, o que fizemos? Olhem lá, um caça-palavras, e vocês foram muito rápidos e identificaram todos esses agentes naturais que conversamos aqui ao longo da aula, não é verdade? Deem uma boa olhadinha aqui, eles estão aqui presentes e localizamos todos eles. Vocês estiveram de parabéns! E fizemos uma atividade também, vamos ver? Registre ações da natureza que transformam as paisagens. Então a professora pediu para você fazer esse registro aí do seu jeitinho, no seu material, além de anotar o nome desses agentes, certo? Esta atividade está aí? Você conseguiu fazê-la? Muito bem, mas caso não tenha terminado, você termina na sequência, isso é muito importante. E hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos falar de que as paisagens se transformam também. E isso eu já dei a dica na aula passada, que esse também seria o tema desta aula. Mas olhem aqui, quem está conosco mais uma vez? O Raul. Vamos ver o que ele nos fala. As paisagens são modificadas apenas pelas ações da natureza? Olha, o Raul sempre com perguntas importantes para a gente pensar sobre tudo isso, para a gente pensar sobre a nossa geografia, hein? Gostei dessa pergunta. Então, o que vocês acham? Será que só aquelas ações da natureza que nós estudamos há pouco transformam as paisagens? Ou será que outros elementos também podem transformar as paisagens? Vamos conversar sobre isso? Vamos lá! Observem aqui na sequência que nós temos a pergunta aqui, mais uma pergunta do Raul. O que foi alterado nessa paisagem? Quem causou essa alteração? Então vamos observar essa paisagem que o Raul trouxe? Vamos lá?
Vocês estão percebendo ali todos os elementos que compõem essa paisagem? Me digam, o que vocês enxergam nessa paisagem? Vamos lá? Contem. Um lago, né? Talvez um rio. Eu acho que é um rio. Olhem lá, um rio. Que mais? Uma ponte. Muito bem. Vocês estão percebendo que nós temos aqui uma ponte? Olhem lá. Aqui, ó. Uma ponte. Muitas pessoas, pelo jeito, passando naquela ponte. Estão notando? Observem bem. E ali ao fundo, muitas construções, muitas casas bem grandes. Será que nós temos igrejas ali ao fundo? Observem as torres. Nossa, tem vegetação? Tem um pouco de vegetação, verdade. Bom, mas o Raul está nos dizendo que o que foi alterado nessa paisagem. Então, você identificou o que foi alterado nessa paisagem? Será que essa paisagem era assim há algum tempo atrás? Há alguns anos atrás? Há algumas centenas de anos atrás? Será? Que boa pergunta, hein, Raul? Então, eu vou dar alguns minutinhos para vocês pensarem sobre isso e anotarem as respostas a essa pergunta que o Raul fez. Então, essa é a nossa atividade de número 1. Vou retomar aqui as questões que o Raul apresenta. O que foi alterado nessa paisagem? Então, você vai escrever. O que será que foi feito, alterado nessa paisagem? Escreva aí do seu jeitinho. E depois, quem causou essa alteração? Percebam. O que será, né? Quem será que causou essa alteração? Vamos lá? Alguns minutinhos para vocês e eu já volto.
segundo ano, conseguiram fazer a atividade? Então, conseguiram responder o Raul? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso? Olha, vou passar aqui, vou trocar de posição, a pergunta do Raul passou para outro canto e nós vamos ajudá-lo, né, nessa questão. O que foi alterado nessa paisagem? O que vocês anotaram aí? O que vocês registraram? Eu imagino aqui a professora Dircélia que há algum tempo atrás não existia aquela ponte, por exemplo. Será que existia? Será que aquelas construções ali sempre estiveram ali? O que vocês acham? Então, por exemplo, eu anotaria essas duas questões. Olhem lá. Construções e a ponte, que são alterações que aconteceram nessa paisagem, certo? Tudo bem? E quem alterou essa paisagem? O que vocês acham? Olhem lá, eu tenho uma possível resposta aqui. Quem causou essas alterações foram os seres humanos. Isso mesmo, essas alterações que eu estou me referindo ali, essas construções, né, a construção da ponte, de todas aquelas casas ali, igrejas, observem, foram realizadas pelos seres humanos. Sim, os seres humanos são agentes que também transformam as paisagens e transformam muito e rapidamente as paisagens. Então, vamos conversar sobre isso e vamos observar algumas paisagens da região de Curitiba para notarmos essas transformações. Então, observem aqui comigo. Essa região aqui, olhem lá, desta imagem. Antes de mais nada, percebam essa imagem. É uma imagem diferente, mas vocês já tiveram contato com esse tipo de imagem. É uma imagem de satélite, é uma imagem que mostra uma região do alto, vista de cima. Tudo bem? Estão lembrados? Então vamos observar e vamos realizar a leitura dessa imagem. Vamos lá. Aqui é a região do Atuba. Essa imagem mostra a região do Atuba, como eu acabei de falar. Então eu vou destacar aqui, ó, essa é a região do Trevo do Atuba. Talvez nós tenhamos aí muitas crianças que moram nessa região, que estudam ali nessa região. Essa imagem foi tirada em 2004. Então eu quero que vocês observem especialmente um elemento aqui dessa imagem. Olhem só. Aqui nós temos um clube. Observaram a seta? Eu vou colocar novamente, ó. Calma lá. A professora vai colocar aqui novamente a seta do Trevo do Atuba e aqui a imagem do clube. Observe uma área verde ali, né? No entorno, muitas casas. Observem muitas ruas, certo? Estão notando? Agora, nós vamos ver uma outra sequência de imagens de satélite dessa mesma região, para percebermos essas alterações. Essa imagem aqui de 2009, observem, de 2009 agora. Não há muita diferença, apenas a cor ali está um pouquinho diferente, ela está com umas cores mais intensas, mas é a mesma coisa, não mudou nada. Agora, olhem lá. Em 2010, a mesma região, observem, vou colocar uma seta para vocês perceberem a mudança. O que aconteceu? Me contem. Vocês conseguiram perceber? Eu vou voltar na outra imagem, vamos lá. Eu vou voltar para a imagem de 2009, olhem lá, 2009. Tudo bem? Agora vamos lá, a professora vai voltar, vai passar para a imagem de 2010. Um ano depois, o que aconteceu? As árvores ali não estão mais, certo? Por que será que essas árvores foram tiradas da região? Vamos pensar? Vamos observar agora a próxima imagem de satélite que eu trago para vocês. Vamos lá? Preparados? O que aconteceu? Quem percebeu? Olhem que aqui o ano é de 2012. O que será que nós temos ali naquela região? O clube não existe mais. A área foi vendida. O que será que é aquilo ali? Nós já conversamos em outras aulas, né? Muito sobre imagens de satélite. Então nós já realizamos a leitura. Aquilo ali são telhados. Sim, são. Agora, a próxima imagem, observem, 2020.
Veja, ela tá um pouco diferente, mas é mais o tom, tá? Não tem grandes alterações ali no entorno. Vejam que nós temos ali as casinhas também. E agora eu vou mostrar uma foto na frontal dessa região. O que é isso? Percebam. Então, o que nós vimos na imagem de satélite era o quê? O telhado desses prédios ali. Então virou um grande condomínio. Então olhem nessa imagem o residencial Vida Bela. Uma fotografia na frontal agora do residencial, né? Uma fotografia. Observem ali a área do residencial como ela é. Então o que nós víamos na imagem de satélite eram os telhados desses prédios. Perceberam? Então agora nós temos naquela região onde era um clube, dezenas, centenas de pessoas morando na região. Vejam como houve uma transformação nessa paisagem. E a ida dessas pessoas para esse lugar provavelmente impactou em outros aspectos também. Porque imagine a quantidade de pessoas morando ali. São pessoas que precisam de postos de saúde, de transporte coletivo, por exemplo. Enfim, muitos equipamentos urbanos devem ser construídos na região para atender a demanda, as necessidades de toda essa população. Vejam só que transformação na paisagem. Agora eu vou colocar essas duas imagens lado a lado. Observem, olhem lá. Uma de 2004, ainda com o clube, e uma de 2020, já com residencial ali, certo? Construído. Então, aqui foi um bom exemplo sobre como os seres humanos transformam a paisagem. Mas nós temos outros, vamos ver aqui? Olhem só essa imagem. Aqui é do Parque Barigui, em 1952. Também é uma imagem de satélite. Observem, ela é preto e branco ainda, não está colorida. De 1952. E aí, faz tempo isso? Faz algum tempo, não é verdade? Vejam bem, fazem 70 anos, mais de 70 anos na realidade. Bastante tempo. Mas me contem, vocês conhecem o Parque Barigui? Vocês conhecem esse espaço de lazer da cidade de Curitiba? Se vocês conhecem, vocês vão perceber que ele está bem diferente do que mostra essa imagem aqui. Que aqui ainda não existia o parque na realidade. Aqui era a região onde é o Parque Barigui. E eu vou destacar aqui, observem, olhem lá. Sabem o que é isso? É o Rio Barigui. Vou colocar novamente, é o curso do Rio Barigui, que forma o Parque Barigui. Então aqui nós não tínhamos um parque ainda, que é a região onde foi instalado o parque. Agora, uma foto onde mostra já o lago do parque. Então nessa imagem de satélite, nós estamos observando já o Parque Barigui, o lago, no ano de 1980. Porque o Parque Barigui foi inaugurado em 1972. Então essa imagem aqui é de alguns anos depois. Estão notando? Observem bem. Agora vamos passar um pouquinho. Nós temos aqui uma imagem de satélite de 1997, certo? Olhem só, vou destacar aqui o lago. Notem que não existia no entorno do parque essas construções. Percebam, na imagem de satélite de 1952, essas construções não apareceram, porque elas não existiam ainda. Percebam que aqui nessa imagem, olhem novamente, de 1997, já temos construções, as quadras demarcadas. Eu vou mostrar agora uma imagem colorida. Vamos lá, olhem lá. Estão percebendo? Agora é possível ver bem o lago, estão notando? Agora em 2009... olhem lá, a vegetação do entorno, é possível ver melhor, porque né, ela está colorida, as construções, os telhados das construções, perceberam? Muito bem, agora mais uma imagem de 2020, olhem bem, percebam a imagem, observem o entorno, a quantidade de construções, a área de vegetação da região, estão notando? Então, o Parque Barigui é um parque muito movimentado da cidade de Curitiba. As pessoas optam muito em caminhar por ele, em realizar atividades de lazer. E vejam quanta transformação ele também sofreu ao longo de algumas dezenas de anos. Certo? Muito bem.
Então perceberam como os seres humanos vão alterando a paisagem? Nesse caso aqui do parque, ele foi construído pensando em trazer um espaço de lazer para a população curitibana, mas também para ajudar na contenção das enchentes que aconteciam ao longo do rio Barigui. Sim, então ele tem uma função muito importante para a população, não apenas para lazer. Olha que interessante. Então, muitas vezes essas transformações são para trazer alguma qualidade de vida. Por exemplo, observe essa imagem aqui. Olhem lá. O que nós temos aqui? Me contem. Ah, que pergunta fácil, não é verdade? Nós temos aqui uma ponte, olhem lá, uma ponte. Essas pontes são construções que os seres humanos fazem, realizam nas paisagens e elas acabam encurtando distâncias. Como que aquelas pessoas faziam ali para transitar de uma região a outra? Me contem. Aqui a Ponte da Amizade, ela liga o Brasil ao Paraguai. Pensem como era o transporte ali. Como que acontecia? Provavelmente por navegação. Será que a ponte facilitou? Facilitou, isso mesmo. Mais um exemplo aqui. O que é isso? Vocês sabem o nome disso? Sabem muito bem. Vou escrever ali. Túnel. Observaram a escrita? Túnel. Os túneis também ajudam muito no deslocamento, certo? Das pessoas. Então facilita demais. Um outro exemplo. Olhem lá. O que é isso? Ah, professora, que fácil. É uma estrada. Sim, as estradas também facilitam, certo? Ajudam muito. Então, muitas vezes, os seres humanos modificam as paisagens pensando em melhorar a sua qualidade de vida também. Mas, agora, eu quero mostrar outras duas imagens aqui de um mesmo lugar. Vamos observar? É a nossa atividade de número 2. Observem. Aqui é a região do Alto da Glória. Eu tenho aqui duas fotografias do mesmo lugar. Isso mesmo. Prestem muita atenção. Percebam que é o mesmo lugar. Mas ele está igual ou diferente? Olhem lá. A professora contornou a primeira imagem, olhem só, preto e branco, da mesma esquina. E embaixo, a mesma região. Olhem lá, nós temos um estádio ali, ó, o Couto Pereira. Certo? Agora, eu quero perguntar para vocês, quais mudanças você percebe nessa paisagem? Então, você vai anotar aí do seu jeitinho, no seu material, quais mudanças vocês percebem ali. Então, olhem atentamente as duas imagens, uma bem mais antiga, preto e branco, e uma mais atual, certo? Vamos lá? Alguns minutinhos para vocês, a professora já volta.
Então, segundo ano, conseguiram terminar a atividade? Perceberam todas essas alterações aí nessas duas imagens? Sim? Então vamos observar juntos aqui mais um pouquinho. E a professora trouxe algumas alterações que ela percebeu. Vamos lá? Vamos acompanhar com a professora? Olhem lá na tela. Por exemplo, a rua está diferente? Está diferente, muito bem. Olha, eu tenho uma impressão que na primeira imagem, aquela rua ali não era nem asfaltada, parece que era de chão batido. Vejam lá. Percebam. Já na segunda imagem, olhem lá, nós temos a rua toda asfaltada. E que tal? Vocês destacaram também a construção do estádio? Eu destaquei aqui. A construção do estádio, ele não estava ali. Vejam, nós temos árvores ali e uma cerquinha, percebem? Sim? Muito bem. Mais um, olhem lá o que eu destaquei. Vou colocar uma seta. A sinalização de trânsito. Olhem lá. Vocês perceberam que na segunda imagem tem sinalização de trânsito, nós temos semáforos ali e na primeira imagem não aparece. Não tem nada disso. Provavelmente nem precisava, o trânsito devia ser bem mais tranquilo do que é hoje, hein? Sim? Vamos continuar. Olha o que eu destaquei também, o aumento das construções. Percebam que agora nós temos mais construções. Lá pro fundo tem muitos prédios altos, percebam, onde eram árvores antigamente, olhem só. Estão notando? Sim? Muito bem. E a última questão aqui, olha, que eu destaquei foi a diminuição da vegetação. É nítido, crianças, olhem bem. Olhem como a vegetação sumiu. A vegetação desapareceu dessa área ali. Então, a vegetação deu espaço às construções, à rua, às calçadas, certo? Ao asfalto. Vejam bem quantas mudanças. Então, vocês registraram essas questões aí também? Sim? Muito bem. Agora eu tenho mais uma pergunta para você. Vamos ver? É a questão B. Olhem lá. Ainda da atividade 2. Ainda se referindo a essas duas imagens. Letra B. As mudanças ocorridas nesta paisagem foram causadas pela ação. Então, temos duas opções. Da natureza, dos seres humanos. Vamos marcar um X? Onde você marca um X ali? Vamos anotar essa atividade? Então vamos lá, eu já volto.
crianças? Conseguiram responder? Sim? Ah, essa ficou fácil, não é verdade? Vamos marcar um X onde? Olhem lá. Ah, destaquei lá a paisagem dos seres humanos, exatamente. Essas transformações ali foram causadas pelos seres humanos. Vocês estão de parabéns. Agora, a nossa aula chega ao fim. Vamos fazer a revisão? Vamos lá? Observem aqui que na aula de hoje nós identificamos a ação humana no processo de transformação das paisagens. Certo, crianças? Então agora a professora Dircélia se despede de cada um de vocês, deixa um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!